Olá, minha gente. Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Tá uma parafernália aqui, né? Tem umas 4 telas, né? Tinha que ter mais umas 2 pessoas para me ajudar, mas não rola. Então vamos assim mesmo. Beleza, então estão ouvindo? Muito bom. Gente, fico muito contente em reencontrar tanta gente querida, né? Lá no nosso grupo do Zap, ou mesmo na lista de e-mails. Aliás, uma curiosidade, houve pessoas que se cadastraram no e-mail, mas não foram para a segunda etapa, que era fazer o ingresso no grupo do Zap. Não sei porquê, mas de qualquer forma eu mandei o link da aula, tanto pelo grupo do Zap quanto pelo e-mail. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Vejo aqui, e assim como lá na lista de e-mails e na sala do Zap, muita gente querida com que eu tenho tratado há algum tempo, né? A gente tem se encontrado nos nossos cursos por aqui, no Custeio 1, Custeio 2, Benefício 1, RPPS. É sempre muito bom estar com vocês. Vocês alegram a minha vida. E também fico muito feliz em encontrar tanta gente nova, né? Tanto DDD diferente, né? Aliás, era uma coisa que eu me ressenti um pouco. E os meus alunos são muito concentrados no Sul e Sudeste. E aí eu perguntava, cadê o pessoal do Norte e Nordeste, né? Será que o sotaque aqui do Rio afasta essa galera? Mas eu acho que não. Vi um monte de gente aí com DDD 71, 84, 81. Muito bom. Então, sintam-se abraçados também por essa grande família previdenciária. Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para a tela para ver se está tudo ok, né? Porque como a gente tem umas 300 e poucas pessoas inscritas, pelo menos, eu não teria como transmitir pelo Zoom. A minha conta tem um limite já de 100. Então vai aqui pelo YouTube mesmo, nós não temos essa limitação, só que nós não temos, eu não consigo vê-los, obviamente. Então, o nosso contato acaba sendo pelo chat. Também não tenho a pretensão de conseguir responder o chat, gente. Muita coisa, nosso tempo é meio exíguo, são 2 horas. E aí eu vou ser bem objetivo para que a gente aproveite o máximo possível desse encontro. Aliás, por que esse aulão surgiu? Qual foi a ideia? Na verdade, eu estou pagando aqui uma dívida com meus alunos. Porque no previdenciário, em qualquer um dos cursos, seja custeio, que é inerente falar de cálculo, mas benefício e regime próprio, a todo momento a gente tem que fazer alguma continha. É verdade que as continhas previdenciárias são continhas simples. É somar, multiplicar, dividir. Eu acho que diminuir nem temos, né? Mas, enfim. E eu noto que muitos não conhecem ou conhecem muito pouco o Excel. E o Excel é uma ferramenta assim, fundamental para qualquer profissional. Não importa, não vai pensar que é para o engenheiro, para o contador. Não, é para o advogado previdenciarista mesmo, né? Se o advogado previdenciarista achar que ele não tem que fazer nenhum cálculo, eu acho que ele está no lugar errado, porque ele tem que fazer cálculo. Cálculos simples, né? São multiplicações, algumas médias, algumas projeções, de repente até, quem sabe, uns juros compostos, porque tem que pensar em planejamento previdenciário. Então, como que ele pode pensar em prestar um serviço de qualidade se ele não souber isso? Não dá, né, pessoal? E assim como eu costumo dizer, em última análise, o direito ao benefício, o direito previdenciário é um direito ao benefício, é o direito à prestação em dinheiro. Então tem que saber como apurar minimamente isso, fazer uma média, aplicar um coeficiente, enfim. Então é disso que nós vamos tratar aqui, tá bom? Mas observação, essa não é uma aula de direito previdenciário, perfeito? Eventualmente eu vou trazer aqui exemplos ligados à área previdenciária, mas o meu foco não é o direito previdenciário. O meu foco é apresentar a ferramenta Excel. Kerly, você é professor de Excel? Não, não sou. Não sou. Não tenho a menor pretensão de ser. Já fui de uma outra ferramenta, jurássica, porque antes de eu fazer direito, eu comecei a fazer engenharia, né, na UFRJ, lá pelos anos 95. Eu não sou velho, porque eu comecei na faculdade com 5 anos de idade. E aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar na própria universidade com informática. Comecei como operador de computador, antigamente aqueles CPDs, aquelas máquinas monstruosas e tal. E depois eu fui para o setor de programação. E uma das atividades era dar aula para a comunidade da universidade, né? Universidade, para comunidade acadêmica. Então, para os alunos, para os professores e para os funcionários.
E naquela época, mais de 30 anos, existia uma planilha eletrônica chamada Lotus 123. Lotus 123. Talvez vocês não tenham ouvido falar. Deixa eu interagir com vocês aqui. Alguém já ouviu falar em Lotus 123? Era na época do DOS, tá, pessoal? Não tinha nem o Windows, para você ter ideia. Era aquela tela preta e branca, nada amigável. Alguém já viu o Lotus 123? A gente tem um delayzinho de uns 5 segundos, mais ou menos, entre a minha fala e o que vocês recebem aí. Não? Eu acho que vocês estão escondendo o jogo. Ah, o Carlos Laurindo, sim. Nunca ouvi, né? Pois é, Lotus 123 era o tataravô do Excel. E lá na época eu dei aula disso, né, para a comunidade acadêmica e tal. Então, assim, de longa data eu já uso planilha eletrônica. E o Excel é algo muito mais poderoso, né? Brincadeira. Então é o seguinte, o que eu quero dizer eu não preparei um curso de Excel, não tenho essa pretensão, já falei isso. Não sou professor de Excel, não sei todos os comandos, todas as funções, todas as abas, e não preciso saber. Se você souber o básico de Excel, se a gente sair do analfabetismo, se é o caso, você já vai fazer muita coisa. O básico do Excel já ajuda muito. Então essa é a minha proposta, né? Para quem nunca viu isso, ou viu muito pouco, te dar um empurrãozinho e mostrar toda a potencialidade do Excel. Tá bom? Então, nosso papo aqui não é direito previdenciário, nosso papo é Excel, mas um Excel básico para que você entenda os conceitos fundamentais da coisa. Beleza, então, pessoal, eu vou para a tela do Excel. Apareceu aí, né? Então, deixa eu te apresentar aqui. Te apresentar a tela. E peço um pouco de paciência para quem já conhece isso. Eu vou do zero absoluto e aí daqui a pouco a gente vai subindo no grau de dificuldade. Então, aqui no Excel, nós temos a área de trabalho, que é a planilha, né, que é uma tabela. E a tabela tem as colunas, que são com as letras, e as linhas, que são identificadas como algarismos arábicos, né? Muito bem. Então, essa é a nossa área de trabalho. A interseção de uma linha com uma coluna com uma linha aqui, né? Isso aqui é... Queria fazer assim, na verdade. Isso aqui é uma célula, tá? Então, a interseção de uma linha com uma coluna é uma célula. Bom, e qual é o endereço dessa célula? Qual é o nome que essa célula tem? Ela começa com a coluna e depois a linha. Então, é a A1. Esta aqui, por exemplo, é a C1. Esta aqui é a C4. Vocês percebam, inclusive, que aqui aparece, ó, esse campozinho aqui, ó, da célula, tá vendo? C4. Muito bem. Então, isso é importante, porque quando eu quero fazer uma referência a uma célula, eu tenho que dar um endereço. Então, é a letra da coluna e a linha da linha. E é o número da linha, tá bom? Muito bem. Quantas linhas e quantas colunas nós temos? Bom, deixa eu apagar esse troço aqui. Daqui a pouco eu vou mostrando para vocês algumas teclas de atalho, tá? Só me dá uma referência aqui, gente. Tá tudo bem? A voz tá boa? Bom, eu sei que a voz não é muito boa, né? Mas algum problema de transmissão? Não, né? Tá arrastado? Tá tranquilo? Porque eu estou na roça, né? E a internet, de repente, pode criar alguma peça. Tudo perfeito? Beleza, Josiane, lá da querida Osório, Rio Grande do Sul. Bom, então, quantas linhas eu tenho? Aí vamos descendo. 1, 2, né, 14, 15. Caramba, aí não acaba, né, gente? E você vai apertando e não acaba, não acaba. É claro, e aí já vou te dar um toque. Se você vai fazer alguma tarefa no Excel e acredita que está sendo muito manualizada, está pouco automatizada, há grande chance de você não estar utilizando a ferramenta corretamente. Sabe por quê? Porque tem linha para chuchu, tem mais de 1 milhão de linhas. Então, se eu colocasse o dedo aqui e ficasse apertando na setinha para baixo, ia acabar a live e a gente não ia chegar lá. Então, como é que eu me desloco lá para a última célula? Aí vai anotando as teclas. Ctrl, aperto o Ctrl, setinha para baixo. Ctrl, setinha para baixo. Olha lá, cheguei. Viu? Rápido. Aqui a gente tem que juntar o preguiçoso com o inteligente, entendeu? Use
a inteligência, o conhecimento para você ganhar tempo. Então percebam, 1 milhão e tantas linhas. É linha pra caramba, né? Vamos voltar para cima? Ora, como tudo na natureza é simétrico, CTRL para baixo vai lá para o final, CTRL setinha para cima, eu vou lá para cima, tá? Bom, então vamos ver as colunas. Então eu tenho mais de 1 milhão de linhas. Vamos nas colunas. A, B, C, D, claro que eu vou até Z, né? Cheguei até Z, então são 26. E agora? Acabou? Não, mas as letras acabaram. Então ele começa a repetir. Ó, A B, A C, A D. Já entendeu, né? Vai até a Z. A, Z. E depois? Bom, aí vai começar. BA, BB, BC, e aí vai. Bom, onde acaba isso? Então vou dar CTRL setinha para a direita, para ir para a última célula. Olha lá, XFD. Só que XFD não dá para ter noção do que é isso, né, gente? Quantas colunas eu tenho? Porque o número de células vai ser o produto do número de colunas pelo número de linhas, perfeito? Não dá para saber quantas colunas eu tenho, mas daqui a pouco eu te explico, tá? Eu vou te ensinar uma fórmula para fazer isso. Bom, como tudo é simétrico, CTRL setinha para a esquerda, eu vou chegar lá na primeira coluna. Tá bom. Então eu já sei como que é a minha área de trabalho. Colunas e linhas, e a interseção da coluna com a linha é uma célula. Bem, aqui em cima eu tenho os menus, e quando eu clico aqui aparecem os submenus, né? Então tem muita coisa, muita informação. Gente, eu acho que eu não sei 1% disso tudo. Mas eu sei, sei lá, 90% ou 95% daquilo que é essencial, e é o que basta. E eu quero passar para vocês grande parte disso. Tá, uma coisa importante, o Excel, no Excel você consegue colocar textos na planilha e colocar números, mas o Excel não foi feito para texto. O texto aqui é um quebra-galho, tá? É mais ou menos como uma galinha. A galinha voa, mas a galinha voa muito mal. No Excel você pode colocar texto, mas é muito ruim. Ninguém vai fazer uma petição para o juízo com Excel. Você vai fazer com Word. O Word voa bem, né? Agora, ninguém vai fazer conta no Word, porque para fazer conta, o Word é uma galinha. Voa mal. Quem faz conta é Excel, tá? Bom, então, você tem que dizer para o Excel se você está trabalhando com um texto ou com um número. Bom, basicamente é o seguinte, se você entra com um número, 1, 2, 3, etc., bem, ele sabe que é número. Se você entra com um sinal de igual, por exemplo, ele sabe que é um número. Se você entra com mais, ele sabe que é um número. Menos, ele sabe que é um número. Então, há algumas convenções. Agora, se você entra com a letra A, B, C, ele sabe que é uma letra, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que nessa célula 1, eu coloque o número 4 e na célula 2 eu coloque o número... Bom, vamos fazer diferente. Pessoal, eu nunca dei essa aula, tá? É a primeira vez. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, mas vai. Digamos que eu quisesse somar 1 mais 2 mais 3. Essa conta é ridícula, não preciso de Excel para isso. Isso dá 6. Tá bom. Mas vamos tentar fazer essa soma. Ou vamos fazer uma soma maior. Vamos fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 até 10. Eu posso ir colocando os números aqui, e aí eu vou te mostrando sempre a forma bocó e a forma bacana, tá? A forma bocó é colocar no dedo, né, gente? 5, 6, 7... Imagina se você tivesse que botar 200 números. Cara, não dá. Você ia desistir e ia errar, né? Como eu já errei aqui. Então, quer dizer uma forma legal para otimizar? Você seleciona essas duas células, tá vendo? Como é que seleciona? Eu clico com o mouse e desço. E perceba que tem uma alçazinha verde aqui no canto, o canto inferior direito. Você arrasta. Quando você arrasta para baixo, olha lá, ela vai preenchendo. Como que ela fez isso? Ela fez isso, ele fez isso no Excel, porque 1 para 2 eu tenho intervalo de 1. Então ele sabe que é para crescer de 1 em 1, tá vendo? Olha lá, olha que bonito. Ah não, se você quisesse crescer de 3 em 3, aí você colocava qualquer número e coloca 1
o outro número seguinte com 3 à frente. Então, põe lá 4, por exemplo. Então, se você fizer isso, vamos fazer o próximo aqui, ó. 4 mais 3, 7, tá vendo? Vamos fazendo mais. Opa, cliquei errado aqui. Ó, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Conheciam isso aí, pessoal? Conheciam ou não? Novidade? Beleza. Então, parece que é bobo, mas isso agiliza muito o trabalho, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar no 2. Gente, para deletar, é intuitivo, né? Seleciona, aperta Del. Então, vamos voltar aqui para a gente fazer essa soma até 10. 10. Para destacar aqui, eu vou ter a soma. Eu vou colocar uma moldurazinha aqui, tá vendo essa barrinha de moldura? Vocês conseguem enxergar direito quando eu coloco o mouse? Só estou vendo vocês fofocarem, fazendo saudações aos outros colegas. Presta atenção aqui, gente. Então, estão vendo aqui direitinho? Ou está muito pequeno esse troço? Só tenho a dizer que eu lamento se estiver pequeno, porque eu não tenho como aumentar isso, tá bom? Bom, legal. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma barrinha para dizer que é uma soma. Tá, eu quero somar isso. Vamos somar no dedo? 1 com mais 2, 3. 3 com mais 3, 6. 10, 15, 21, 28, 36. Aí a gente faz uma cola, né? 36 com mais 9, 46. Com 10, 46. Com mais 9, 55, né? Será que é isso mesmo? É. Como que eu poderia fazer essa conta? Bem, gente, primeiro, você vai usar uma fórmula. E aí você começa a potencialidade do Excel. Então você vai dizer para ele que, olha, eu vou entrar com uma fórmula. Então eu vou colocar o igual. Bom, igual. Aí eu quero somar A1 com A2 com A3 até o A10. Então, ó, A1 mais A2 mais A3. Peraí, não é possível. Isso não deve ser assim. Seria muito demorado, né? Não é assim. Então, como é que a gente vai fazer? Não vai fazer assim. Você vai entrar com uma função do Excel. Aqui, ó, tem hora que eles chamam de função, tem hora que eles chamam de fórmula. Tá vendo isso aqui, ó? Fórmulas. Olha lá, tem várias fórmulas. Financeira, lógica, texto, data, pesquisa, matemática e outras tantas coisas mais. Tem coisa para chuchu aqui, gente, de várias áreas, né? Bom, essa fórmula é a fórmula mais tranquila que tem, que é a forma soma. Então, eu vou escrever soma. E ele já vai te dando uma dica aqui, uma colinha, ó. Soma todos os números em um intervalo de células. Bom, você escreveu o nome da função, agora você tem que abrir um parêntese. Abrir o parêntese. E aí você vai ver que ele vai te dando uma cola, que são os argumentos da função. Então você tem que dizer quais são os números, quais são as células que comporão essa fórmula, tá? O que eu quero somar? Bom, eu posso fazer de várias formas. Eu vou escrever, eu quero do A1. E como é que eu vou dizer que é do A1 até o A10? Aí você coloca dois pontos vertical. A10. Fechou parênteses. Olha lá, 55. 55. Não é ótimo? Mas tem forma muito melhor para fazer isso, pessoal. Olha só. Detalhe aqui, hein? Tá vendo? Meu mouse está aqui. Quando meu mouse está aqui, eu vou ver o que está na célula. Não tem nada, está vazia. Agora, eu olhando lá para a coluna A, eu não sei do A1 até o A11 o que tem dentro dele. Não sei. Só se eu colocar o cursor ali. Ah, então aqui eu tenho um número, aqui tem um número, aqui eu tenho uma fórmula. Tá aqui. Tá vendo que ela aparece aqui, ó? Fórmula. Se eu quiser editar essa fórmula, acho que fiz uma bobagem aí. Se eu quiser editar essa fórmula, ou eu vou aqui e edito a fórmula, ou vou dar escape para desistir. Aí eu fiz besteira. Ou anotem uma outra tecla interessante. O pessoal nos Estados Unidos chama isso de hotkey. Nós chamamos de tecla de atalho. Ou tecla quente, tecla de atalho.
Então, se você clicar F2 em cima da célula, quero editar essa célula aqui, F2. Tá vendo? Ela aparece ali. É melhor do que lá em cima é muito pequenininho. Eu estou ficando velho, já não consigo enxergar lá em cima. Então, aqui embaixo. Aqui eu posso editar, então. Então, uma outra forma de entrar com os argumentos da fórmula é o seguinte. Eu clico aqui, seguro, arrasto e fecho parênteses ou Enter. A mesma coisa. Dá para fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, ou você coloca A1, digita, 2 pontos, vertical. Coloca a última célula e dá Enter, ou você, vou fazer de novo, gente, ó. Eu vou começar do zero, ó. Igual, soma, e aí clico, arrasto, vou até a última, fecho parênteses, pronto, mesma coisa. Mas tem forma melhor de fazer isso. Olha só. Como? Essa fórmula é tão importante, eu vou aqui nesse menu iniciar, tá? Inicial, na verdade, ó. Aquela aqui, tá vendo? Sabe que letra é essa aqui? É o sigma maiúsculo, que representa a soma. Então, eu quero colocar a soma aqui, não é? Não A11. Eu vou aqui, clico, pá. Ele já sentiu que tem célula para cima, ele é inteligente, eu dou Enter, tá lá. Não tive que colocar A1 até A10, não tive que usar o mouse. Muito automático, gente. E isso, ó, é tempo, otimize. Lembre-se, malandro com inteligência, é assim que se faz. Então, clico aqui, dou Enter, acabou. Só você vai conferir, né, pessoal? Confira isso aí. Agora tem uma outra forma mais legal ainda. Mais legal ainda. Olha só. De novo coloquei o cursor lá. Vou lá no sigma. Olha só o que ele me diz aqui embaixo, ó. Soma, entre parênteses, Alt mais igual. Esquece o mais, né? Se você colocar Alt igual, ele faz a mesma coisa. Então, olha só. Tá aqui, né? Alt igual. Tá lá. Mais uma hotkey. Gostou da hotkey? Bacana, né? É assim que funciona. Então você começa a decorar as hotkeys. Olha só, para colocar essa frase em negrito, eu não vou aqui apertar no N, não. O que eu faço? Eu dou Ctrl N, eu já sei. Ó, já sei. Ctrl N. E aí, aquelas teclas mais comuns, você vai decorando, porque isso otimiza o seu trabalho. Para que eu vou lá com o mouse, mirar lá e dar um clique? Eu já dou Ctrl N, ó. Perfeito? Então, isso não é só para Excel, para o Word também, para o PowerPoint também. Show, gente? Tá bom. Eu vou deixá-los constrangidos agora, vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Vamos imaginar que eu quisesse somar, não de 1 a 10, que dá para fazer até de cabeça ali, mas eu quero somar de 1 a 100. Ó, desculpa, eu já fui no automático. Eu peguei e selecionei as duas e vou arrastar. Beleza? Então, ó, ele vai me dando a colazinha ali, o número pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Cheguei até 100. Soltei. Bem, quero somar de 1 a 100. Cara, na mão é muito difícil, você vai errar. Olha que coisa interessante que a gente pode fazer. Quer dizer, que não é necessário fazer, mas olha que coisa interessante. Vamos imaginar fazer a conta ao inverso. Ou seja, pegar, ao invés de 1 a 100, fazer de 100 até 1. Então, ó, 100, 99, 98, 97. Você vai dizer, vai dar a mesma coisa. Vai. Vamos fazer aqui. Tá a mesma coisa, claro. Mas onde eu quero chegar? Você repara, se eu somar A com B, dá 101 em todas elas? Olha aqui. Vou somar igual. Isso mais isso. Dá 101. Isso mais isso. Dá 101. Isso mais isso. Dá 101. Então dá tudo 101. Dá. Então, vamos lá. Detalhe aqui interessante, gente. Mais uma dica. A coluna C parou o preenchimento aqui, né, na linha 3. Agora, essa coluna B vai até lá o 100, né? Até a linha 100. Se eu chegar aqui e der 2 cliques nessa alcinha, ele vai preencher até o final. Quer ver? Isso é muito legal. Olha lá, preencher até o final. Só dei 2 cliques. Não tive que arrastar e trazer. Já fez. Bom, então, é isso que eu queria mostrar para vocês.
pelos idos do final do século XVI, 1800 e alguma coisa, conta a lenda que uma professora lá na Alemanha, meio chateada com os alunos que estavam fazendo bagunça, passou uma tarefa. Ó, vocês vão somar de 1 a 100. 5 minutos depois, teve um garoto que falou, professora, é tanto. Aliás, quanto é? É só a gente fazer aqui, né? O Alt H, por exemplo. Vai dar 5.050, né? Vamos botar aqui só para a gente dividir. Deu 5 minutos, um garoto, parece que é de 5 anos de idade, disse 5.050, professora. Aí eu falei assim, mas como você fez essa conta? Olha a conta que ele fez. Ele fez exatamente isso, inverteu, e ele sabe então que tem 100 vezes 101. Gente, 101. 100 vezes é a conta mole de fazer, né? É só você acrescer 2 zeros. Opa. O que eu fiz aqui? 101 vezes 100. Ah, tá. 10.100. Mas aqui ele somou 2 vezes. Somou assim e somou ali. Então, na verdade, somar de 1 a 100 é pegar isso aqui e fazer a divisão por 2, né? Então, se eu fizer a divisão por 2, isso aqui dividido por 2, dá os 5.050. Sabe qual a idade desse moleque? Ele tinha 5 anos de idade quando ele fez isso. E aí, ele com isso, inventou a progressão aritmética, a famosa PA. Lembra da PA? Progressão aritmética? É claro que vocês lembram, vocês passaram pelo nível médio, e a PA é isso, a soma dos termos de uma PA. O moleque com 5 anos, final do século 17, fez essa conta. 17? Não, 16. 1800 e alguma coisa. Não, 1700 alguma, 1800 alguma coisa, 1700 alguma coisa. 1700 e alguma coisa, por aí. É o Gauss. O Gauss é considerado o príncipe dos matemáticos. Impressionante, né? E aí, vem cá. O moleque com 5 anos, lá atrás, consegue fazer isso em 5 minutos, tem essa sacação. A gente pode dizer que não sabe fazer uma conta de multiplicar nessa altura do campeonato? Não dá, né, gente? Previdenciário é aritmética, é só aritmética. Você não tem que fazer nem exponenciação, é só aritmética, tá? Então, atentem para isso. Aliás, por falar em aritmética, quais são os símbolos, né? Para soma é o mais. É porque está pensando que eu estou entrando com número. Não, não quero entrar com número. Para subtração, chutem, é o menos. Opa, ele não está entendendo. Cadê a fórmula? Não, eu não quero fórmula. Espera aí. Eu vou ter que enganá-lo de alguma forma. Tá. E aí eu já vou te dando mais dicas. Pô, aqui não deu, né? Porque subtração é maior do que o tamanho da célula. O que eu faço? Ou você faz isso, arrasta e puxa. Ou, tava assim, né? Sabe o que você faz? Se você der 2 cliques aqui na coluna, tá vendo aqui essa divisão? Se você der 2 cliques, ele aumenta para caber todo o conteúdo. Olha lá que bonito. Beleza? Pessoal, alguém está tendo algum problema aí na transmissão? Não, né? Me diga aí, por favor. A gente tem um delayzinho de 5 segundos, mais ou menos. Tudo bem? Grande Rodrigo Langoni, professor Rodrigo Langoni. Silvana, lá do Rio Grande do Norte. A Cátia de Santos. Odete, eu não te conheço. O Márcio, que é de Curitiba. Larissa também. Ó, que bacana. Muito bom. Então, assim, soma, subtração. Vamos lá. Multiplicação. Cuidado, hein? Multiplicação. Não vai colocar o X. Não vai funcionar. Para multiplicação, é o asterisco no Excel. E vamos lá, clicar 2 vezes para aumentar, ó. Olha lá, bom? E a divisão, pô, não é aquela barrinha com 2 pontos. A divisão é essa barra aqui, ó. Pronto. Deixa eu apagar esse troço aqui. Como que eu apago? Del. Não del. Beleza? Desculpa, gente, eu falei do Márcio aí, o Márcio confundi. É o Márcio aqui do Rio, né?
porque tem outro Márcio com sobrenome difícil como o dele, que é lá de Curitiba. Outra coisa importante, então, não tão importante para vocês, a exponenciação é o circunflexo. Circunflexo é mais conhecido como chapeuzinho. Aliás, por que não está entrando? Entrou. Tá aqui, tá? Então, vamos fazer umas brincadeiras aqui, tá? Com isso. Primeiro eu vou apagar. Eu vou apagar tudo que está aqui. Gente, como é que eu vou apagar? Eu quero apagar a coluna toda? Eu clico nela. Mas eu quero estender para o lado? Você aperta Ctrl desculpa. Você aperta Shift e vai selecionando, tá? E aí dá um del, tá bom? Quero apagar isso aqui, não. Quero apagar isso aqui. Dá um del. Quero apagar isso aqui. Dá um del. Tá, então limpei. Vou pegar isso aqui e vou jogar um pouquinho para o lado. Eu vou copiar ou eu vou cortar. É igual o Word. Você vai lá, pode ser botão direito do mouse, e aí você daqui, ó, recortar, tá vendo a tesourinha? Recortar, e aí eu vou colocar aqui o canto superior esquerdo para onde eu vou colocar. Sei lá, vou botar aqui. Aqui, pronto, copiou para lá. Mas não ficou do mesmo tamanho. Não tem problema. Vai aqui, ó, e clica. Eu quero colocar isso aqui centralizado. Seleciona o que você quer colocar, ou você coloca toda a coluna, não importa, e vai aqui, ó, centralizar, tá? Beleza? Tá, vamos fazer uma continha então, gente. Digamos que eu tenha 4 e 2. E aí eu quero usar esses operadores, tá? Vamos botar aqui um separador. Eu quero fazer 4 mais 2. Já sei. Igual. E posso fazer com seta também. A1 mais A2. Pronto, deu 6. Um detalhe aqui. Se eu mudar qualquer um desses números, ele faz automaticamente a conta. Digamos que eu coloque 5. 5 mais 2 vai dar 7. Coloquei 5, apertei Enter, já mudou. É automático. Quando você tem uma célula muito grande, começa a ficar pesado, o seu computador é meio velhinho, aí nesse caso, às vezes, é vantajoso que você trave o cálculo automático. Isso é importante, né? Porque senão ele vai ficar fazendo cálculo da hora e de repente é muita conta, é muito complexo. Mas, gente, isso é só para coisa complexa ou porque o seu computador é jurássico. Caso contrário, ele faz na boa. Mas eu já tive planilha muito grande, com muitas pesquisas, muitas fórmulas, e aí eu tinha que travar, né? E aí depois eu mandava manualmente ele fazer quando estava tudo pronto. Bem, não é o caso aqui. Bem, vamos voltar com o meu 4 lá. Então, 4 mais 2, 6. Agora vamos fazer 4 menos 2. Então, isso menos isso, Enter. 2. Show. Vamos fazer a multiplicação. Isso vezes isso, vai dar 8. 8. Deixa eu botar um pouquinho maior, fica melhor para vocês, né? Vamos fazer a divisão. Isso dividido, aquele barra, por isso. Opa, o que aconteceu? Deu um erro. Por que um erro? Eu botei um igual aqui, tá vendo? Ele não entendeu a forma. Precisa de correção? Precisa. Vai dar um falso. Depois eu explico o que é isso. Mentira, não vai dar para explicar hoje, não. Mas a gente faz um outro aulão. Estou gostando de fazer esse aulão. Tá curtindo aí, gente? Tá bom. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu quero ver, gente. 4 elevado ao quadrado dá quanto, hein? Sim, gente, tem um detalhe, né? Eu sou totalmente neófito aqui em ser blogueirinho, né? E lá no YouTube eu posso setar para que haja uma restrição de 300 segundos, então são 5 minutos a cada chat. Acabou que isso passou, né? Mas isso é muito bom para quando você tem uma galera muito, muito doidinha e começa a chatear direto. Aí chateia mesmo, né? Não é o caso de vocês e eu não tenho como mexer nisso agora, tá bom? Bem, e aí? 4 ao quadrado. Lembra disso? 4 ao quadrado dá quanto? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16, né? Então, se eu colocar aqui A
elevado a. Aí bota o chapeuzinho. Olha lá. Aqui é 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Perceberam? Bonito, né? É isso. Bom, vamos fazer o seguinte. Já sei fazer uma conta básica. Isso aqui já vai ajudar muita gente. Agora, vamos ver quantas colunas eu tenho? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer 1, 2 e pegar isso aqui e arrastar para o lado, né? Mas, gente, vai demorar, tá vendo? Vai demorar. Não, então você não está utilizando o sistema da melhor forma possível. Você está manualizando a coisa. Então esquece, deixa eu voltar aqui. Não pode ser assim. Essa não deve ser a melhor maneira. Lembre-se, hein? O preguiçoso com a inteligência. Essa é a nossa tarefa. Vamos pegar aqui, olha só o macete. Ainda agora mesmo, eu estava preparando uma coisinha para vocês e eu me vi na necessidade de inverter uma ordem de número. Estava assim, numa certa sequência, eu queria fazer o contrário. Eu não encontrei no Excel, pelo menos uma análise assim mais rápida, como eu fazia isso. Eu não consegui. E aí, como é que eu fiz? Eu inventei. Então, muitas vezes você consegue fazer uma tarefa que não tem no Excel de forma nativa, usando um pouquinho a cabeça, um pouquinho a criatividade. Isso funciona, tá? Posso explicar para vocês. Então, por exemplo, eu quero saber lá qual é a última, quantas colunas eu tenho. O que eu posso fazer? Aqui eu tenho a célula A1 com o número 1. A B1, eu vou fazer uma fórmula. É igual a A1 mais 1. Dá 2. Certo? Tá. E agora? Agora vai fazer o seguinte. Eu vou copiar essa fórmula que está na B1 para C1. Ctrl C e vou clicar aqui, Enter ou Ctrl V. Deu 3. Se você olha aqui dentro, deixa eu tirar esses operadores aqui. Se você olha aqui dentro da célula, e aperto F2, ela tem B1 mais A1. Não, mas é estranho, porque eu copiei desta aqui. Esta aqui era A1 mais A1. Sim, mas quando você copia para o lado, eu tenho uma atualização, eu tenho uma dinâmica. Então é o seguinte, eu estou na B. Aí você está dizendo para mim, pegue a A1 e some com 1. Quando você pega essa fórmula aqui e copia para o lado, então é o seguinte, se essa era para somar a que estava à minha esquerda, a anterior, logo anterior, aqui é a mesma coisa, é para somar o que estava aqui. Então, quando eu copio daqui para cá, ele atualiza os endereços, ele atualiza as células, tá vendo? Ó. E é sempre assim. Vou fazer de uma forma mais bonita para que você enxergue. Digamos que em janeiro, uma empresa teve um faturamento, sei lá, receita X, foi no valor de R$100. Receita Y, valor de R$150. Receita Z, bom, vou copiar, né? Copia para cá, cola para baixo, dá um F2, bota Z, né? Agiliza, tempo é dinheiro. Sei lá, 120. Tá bom. Aí vamos imaginar que em fevereiro, eu tenha 80, eu tenha 130, eu tenha 200. Tá, eu quero saber qual é o total da receita em cada mês. Qual é o total? Bom, o que eu vou fazer? Já sei, né? Usar o soma, ou pegar o alt igual e ele já faz a conta, não é? Beleza. Então já tem a soma. Vamos fazer aqui, botar um traço para ficar bacana? Tá. Aliás, a gente pode ir já melhorando isso, né, gente? Vamos aproveitar e fazer isso daqui a pouquinho. Bom, mas o que eu quero dizer? Será que aqui eu tenho que fazer a mesma coisa? Eu teria que dar o alt igual, mas nem toda fórmula, aliás, acho que a maioria não tem um hotkey. Aí eu teria que entrar igual, não sei o quê. Não, gente, não precisa fazer isso. Aqui você tem aqui, não serve para cá? Para essa coluna D? Sim, você dá Ctrl, veja só. Ela tem, ó, some C5 até C7. Se eu pego isso e coloco do lado, ela vai somar de D5 a D7. Ó. Vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Olha a fórmula. D5, D7. Perfeito?
Então, ele não pega o número 370 e soma. Não. Se aqui tem uma fórmula e você copia, ele vai atualizar. Cuidado com isso. Não, Kelly, mas eu não queria isso. Eu queria pegar o 370 e eu colocar aqui nessa célula aqui. Se eu fizer Ctrl C e colocar aqui, eu vou dar um tempo para que vocês me respondam. Se eu pegar essa fórmula, gente, acho que isso é mais legal do que previdenciário. Se eu pego essa fórmula aqui, Ctrl C, e eu der um Ctrl V, der um Enter aqui, qual vai dar o resultado, hein? Vai dar quanto? Dá para saber? Quando vocês me respondem, eu vou hidratando. Muito bem, Cíntia. 0. Cleonice, 0. 0. Claro, porque as células ali de cima todas são 0, né? Então, dá 0. Show. Pois é. Muito bem. Gostei. Todo mundo acertando. Mas eu quero copiar o 370. Então, você tem que dizer isso para ele. Então, ó, Ctrl C. Eu quero copiar aqui. Eu vou botar o botão direito do mouse. Vai me abrir esse menuzão. Tá vendo uma prancheta aqui, ó, com 1, 2, 3, e tem uma cola embaixo, valores, tá vendo? Escrito valores. Aí ele vai ignorar que tem uma fórmula e vai trazer os valores, ó, 370. Então, quando eu olho aqui, do F2, eu não tenho uma fórmula, eu tenho só o número. Show? É assim que você faz. É assim que você faz. Se vai ficar gravado? Vai ficar gravado, Marcos, se você ficar até o final. Aí fica gravado. A gravação é o último momento lá do YouTube, se eu digo, vai gravar ou não vai gravar, tá? Quanto nós temos aqui, gente? Dá para saber? Nem sei, cara. 76 pessoas, né? Tá fraco, hein? Nós tínhamos 300 lá inscritos, pô. Bom, outra coisa importante. Deixa eu tentar pensar aqui num caso. Tá, vamos supor o seguinte, vamos mudar aqui um pouco. Vamos imaginar que a minha matriz e eu tenho uma filial. Acho que nem precisa colocar isso aqui, não. Não, precisa assim. E filial. Matriz e filial. Tá. Aí eu tenho... vamos imaginar que um prestador, um empregado... Não, prestador de serviço, vai. Trabalhou para a matriz e para a filial. Então aqui eu tenho a Paula, aqui eu tenho a Carla... Aqui eu tenho o Pedro, tá? Bom, aí o Pedro ganhou... não, aí vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vamos imaginar que eles foram retribuídos em salário mínimo. Em salário mínimo, tá? Em salário mínimo? Em salário mínimo. Tá bom. Então, vamos imaginar que a Paula ganhou um salário mínimo na matriz, ganhou 2 salários mínimos para a filial... A Carla ganhou 1,2 salário mínimo. Na filial, ela ganhou 3 salários mínimos. O Pedro ganhou 1,5 na matriz e ganhou 1,9, sei lá, na filial, salário mínimo. Tá bom. Então, o número de salários mínimos que eles ganharam. Tá. Bom, aqui nesse total, eu quero transformar em reais. Porque isso aqui é salário mínimo, tá bom? Bom, aí eu vou pegar aqui uma célula que eu vou colocar qual é o valor do salário mínimo. O salário mínimo, e aí vai dar aquele problema, né, gente? A gente vai lá, ó, clica 2 vezes e ele ajeita. Ficou feio. Ficou feio aqui. Aproxima, ó, aqui, ó, tá vendo? A linha, à direita, ó, pronto, ficou pertinho, tá? Ou você pega esse salário mínimo, coloca em outro lugar, ou esconde. Mas vamos botar aqui, ó, R$ 1.212, certo? 1.212. Então, este total quanto é? Este total em reais. Agora, vamos colocar aqui, ó. Eu quero o total em reais. Totais em reais. Então, não posso pegar o salário mínimo. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vê se a fórmula dá certo. Eu vou pegar a soma desse troço aqui. Porque aqui eu tenho quantos salários mínimos a matriz pagou. Sim, mas eu quero transformar em reais. Então eu tenho que multiplicar por esse valor aqui, certo? Sacou?
a matriz, sei lá, nesse mês, pagou 3,7 salários mínimos a contribuintes individuais. Mas eu quero ver em reais quanto dá isso. Olha, salário mínimo é isso aqui. Então, eu vou editar a fórmula de novo. F2, vou pegar isso aqui e vou multiplicar por isso. Legal? Então, a matriz, neste mês, gastou R$ 4.484,40, pagando a prestador de serviço. Beleza. Vamos ajeitar um pouquinho aqui. Fica ruim para ler dessa forma, né? Primeiro, vamos aqui ó, nesses 3 zerinhos, que ele vai separar os milhares. Ó, cliquei e não coube. Não coube, não tem problema. Porque tem às vezes, vê isso aqui, aí vai editar a fórmula. Não, gente, vai aqui, ó, clica 2 vezes, ó, pronto. Ó que bonito. Já ficou muito mais palatável, né? Beleza. Agora pensem comigo, gente. Se eu pegar essa fórmula aqui e copiar para cá, dê Ctrl C e aqui nessa dê Ctrl V, qual o resultado que vai dar? Essa é um pouco mais difícil. Vai dar quanto? Eu estou com medo, pessoal, de mexer aqui e habilitar para que vocês usem mais o chat, que vai que a nossa live caia, né? É melhor não mexer. E aí, quanto é que daria se eu pegar essa fórmula e copiar para cá, para D? R$79? Zero? Tá perguntando ou tá afirmando, Kátia? Eu sei que você não vai poder responder só daqui a 5 minutos, né? Zero? Ó, olha a fórmula, gente. Olha só, a soma, ele faria certo, não faria? Que eu copiasse para o lado, ele faria de D5 a D7. Só que o C10, que é esse aqui, viraria D10. E aí o D10 é zero. Então, se eu copiar daqui para cá, vai dar zero. Mas por que deu zero? Deu zero porque aqui está certo, ele faz essa soma. Mas ele não pode pegar esta célula, ele tem que pegar esta, correto? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Entenderam o problema? Bom, o seguinte, você tem que dizer para o Excel o seguinte, o Excel, você não vai atualizar a célula C10. Eu quero fixar. Eu posso copiar para cima, para baixo, para o lado, mas C10 vai ficar C10. Então você tem que travar o C10. Como que eu travo o C10? Colocando, gente, isso aí muita gente não sabe, hein? Colocando o cifrão na frente do C e na frente do 10. Eu travo a coluna e travo a linha. Viram? Quer ver? A fórmula aqui não vai mudar. Agora, quando eu copio, olha lá. Viram? Então, você trava a célula que você quer, que não quer atualizar. Isso é importante quando você tem uma célula com valor lá, que você usa para outras e você vai copiar e aquela você não quer que movimente. Conheciam isso? Vou ficar mais próximo de vocês aqui. Conheciam esse troço? Pois é. Muito legal, né? Muito legal. Eu acho muito legal mesmo. Isso. A Jana falou, ou dando F4. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Aqui, né? Deixa eu voltar. Tá aqui. Se eu for em cima dessa célula e der F4, apertar F4, eu vou desligando e ligando, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, não tem nada. Se eu aperto F4, bloqueou coluna e bloqueou linha. Se eu aperto mais um F4, só bloqueou a linha. Mais um F4, só bloqueou a coluna. Mais um F4, desbloqueou tudo. Outra hotkey. Outra hotkey. É isso aí. Beleza. Deixa eu perguntar aí, quem é que é do Nordeste? Dá um oi aí, quem é do Nordeste.
Temos que parar com essa história de aluno só do sul-sudeste, né? Vamos colocar um sotaque bacana aqui em cima. A Thalia. A Thalia é do Rio Grande do Norte, né? Te conheço, mulher? Silvana, Rio Grande do Norte. A Cíntia vai aparecer daqui a pouco, também é Rio Grande do Norte. Né? Sheila. Sheila é de onde, Sheila? Desculpa, não adianta. Só daqui a 5 minutos você vai poder responder. Muito bom. Tem alguém aí do norte? Belém? Manaus? Ainda não? Muito bem. Depois vocês vão dizendo de onde são, tá? Tá bom. Gente, então vamos lá. Então já sabemos somar, multiplicar, copiar fórmula. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ficar mais bonitinho. Olha só. Selecionei essas aqui. Eu vou apertar aqui para centralizar. Acho legal destacar isso. De repente colocar um fundo mais bonitinho. Aí você seleciona aqui. Cuidado, hein? Tenha bom gosto, né? O pessoal faz umas coisas coloridas que é melhor ficar no preto e branco mesmo. De repente você coloca aqui uma letra branca, como é que fica bacana? Ah, não, mas não deu contraste. Então vai lá, coloca um pouco mais escura, já melhorou, verdade? De repente vai aqui e coloca borda, olha lá, todas as bordas. Aqui também faz, né? Você vai melhorando isso, né? Vai melhorando essa coisa. Aqui vem uma coisa interessante. Eu não quero que apareça esse salário mínimo aqui. Você pode ocultar. Você clica aqui nessa linha, dá botão direito do mouse e ó, ocultar. Ele some. Gente, sumir é diferente. Sumir é diferente de ocultar, é diferente de excluir, obviamente. Portanto, é que a conta continua sendo feita, né? Tá? Se eu copiar aqui, vai dar certo. Tá certo? Então, aquilo que eu não quero mostrar, às vezes tem uns cálculos auxiliares que você faz, que é importante, mas você não quer mostrar para ninguém, porque aquilo é lixo, como se fosse um rascunho. Aí você não faz, tá? Gente, desculpe. Obrigado. Eu não estava mais aparecendo na tela, né? Desculpe. Voltei. Desculpa. Olha só, eu vou fazer aqui, ó. É assim, eu estava dizendo o seguinte. É porque eu tenho uma tela aqui com tudo que eu quero mostrar, né? Então, isso aqui é como se fosse um avião, cheio de coisa para a gente mexer. Então, olha só, vou voltar aqui como estava, né? Ela estava feiona, né? Estava mais ou menos assim. Aí eu vou melhorando. Eu coloquei aqui, por exemplo, um negrito. Ó, Ctrl N, tá vendo lá a tecla de atalho? Beleza? Centralizei. Coloquei uma outra cor. Mas esse preto aqui não ficou legal. Então eu vou lá e ó, coloco branco, né? E vou ajeitando. Coloco aqui umas bordinhas, né? E eu estava dizendo que, por exemplo, o salário mínimo aqui é uma informação que não é relevante para mostrar. Eu quero ter isso aqui, né? Quero ter isso aqui. Eu posso ocultar. Então, ó, se eu clicar, gente, ó, se eu clicar aqui na coluna, eu seleciono a coluna. Se eu clicar numa linha, aqui, ó, tá vendo a setinha aqui, né? E eu apertar o botão direito do mouse, eu posso ocultar, tá vendo? Ocultar, sumiu. Mas sumir não é igual a apagar. Ela tá lá. Só não tá visível. Beleza? Aqui eu vou apagar. Bom, é isso. Vamos para algumas coisas mais complexas? Agora já voltou a aparecer, né? Tá tudo tranquilo. Tá. Minha tela é dividida, amigo. Você não sabe quantas visões eu tenho. Tem um monitor aqui de 29 polegadas. Tem 3 telas mais um notebook. O problema não é tela. O problema é gente para mexer, né? Vamos aqui. Vamos fazer essa conta, gente. Conseguimos fazer essa conta? Esquerda, isso aí é coisa de matemática, nível médio. Não serve para gente. É claro que serve para vocês. Por exemplo, isso aqui
É conhecido de alguém? É, né? É o famigerado fator preferenciário. O fator preferenciário é isso, tem a multiplicação, tem uma divisão, tem uma outra multiplicação, tem uma soma, tem outra soma aqui em cima, tem uma multiplicação, tem uma divisão. Como que eu faço essa conta? Vamos tentar primeiro fazer essa aqui de cima. Deixa eu sumir aqui com o fator preferenciário, para não ficar nos molestando. Olha só, eu tenho essa fórmula por hipótese, certo? E aí eu tenho A vale 7, B vale 2, C vale 5, D vale 4, E vale 3. E eu coloco nessa fórmula, tá? Então, eu acho que eu até coloquei aqui, ó. Até coloquei aqui. Não é isso? Substituir as variáveis pelos seus valores. Então, ó, 7 mais 2 vezes 5 menos 4 dividido por 3. Essa conta básica muita gente não faz. Por quê? Porque talvez não se lembre mais das precedências. Multiplicação, divisão precede soma e subtração. Então aqui, o que eu tenho que fazer primeiro? Bom, eu tenho vezes. Eu tenho 7 mais 2. Eu não faço 7 mais 2. Por quê? Porque tem um vezes aqui. Então a prioridade é o vezes. É a multiplicação. Então, 2 vezes. Bom, eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Se não houvesse o parênteses, seria 2 vezes 5. Mas como tem um parênteses, ele vai ter uma precedência. Então, vai ser 4 menos 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 7, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, está aqui a conta. Certo? Então, não se esqueçam da tia Teteca, que falava lá, olha, primeiro, meu filho, você faz multiplicação e divisão. Depois você faz soma. Beleza? Então, a conta é essa. Fazer essa conta é assim. Tá, mas isso é fazendo na mão. Pessoal, eu recebi uma mensagem agora que a tela não está aparecendo. Tá sim, né? Isso é uma mensagem antiga, né? Da Cris, né? Tá tudo aparecendo, certo? Diz aí para mim. Basta um falar sim, tá aparecendo no Excel. Tá sim, show. Bom, então eu vou fazer essa fórmula no Excel. Vou fazer aqui a fórmula no Excel, tá? Quanto é que vai dar isso? Então, gente, vamos lá comigo. Deixa eu tirar esses caras aqui. Vou puxar aqui para o lado para não atrapalhar. Acho que não consigo puxar de uma vez só, não. Vamos botar lá para baixo. É só para ele não atrapalhar a gente aqui. Nossa, ele não quer ir. Tudo bem. Então, se você não quer ir, eu vou te remover. Tá. Bom, então vamos fazer a fórmula aqui, gente. Ó. Igual, né? Eu começo com igual, eu começo com mais. Eu vou pegar A mais B. Tá, então vamos começar. A mais B. Mais 2 aqui, ó. Eu vou com a setinha para você me acompanhar, tá? Mais B. Tá bom. A mais B. Vezes asterisco. Só que agora, gente, eu não posso colocar C. Se eu colocar C, ele vai fazer B vezes C. Então tem que abrir parênteses. Abro parênteses, vai ser o C menos, aperto menos, o D. Perceberam? Às vezes você começa a fazer a fórmula e percebe que vai dar erro. Aí você volta. Você esqueceu de um parêntese, é assim mesmo. Bom, então B menos B3 menos B4. Tá bom. Fecha parênteses. Tá? Aí, pessoal, se eu colocar aqui dividido, porque eu tenho que dividir por E, né? Se eu colocar dividido por E, dividido por isso, será que vai dar 3? Vou clicar Enter, tá? Não deu 3. Tá errado. Então, eu errei uma precedência. Qual é o meu erro? O meu erro que tem esse tração de divisão, né? Que começa lá no A e acaba lá no parênteses. Então, na verdade, eu tenho que pegar isso aqui e colocar entre parênteses. Primeiro eu faço esse numerador todo, aí eu vou dividir pelo E. E vai dar 3. Perceberam? Então,
assim, claro, você olha para a fórmula, pô, assim, às vezes não é muito fácil de você enxergar um erro, mas cuidado com isso. Cuidado com as precedências da multiplicação, divisão sobre soma e subtração. Senão você pode estar fazendo conta errada. Um parênteses muda tudo, gente, tá? Puxa, eu sabia que aquela lição da tia Teteca ia fazer falta um dia. Ela faz falta sim. E aí a gente vai ver isso com o fator prevenciário. Aqui. Tá aqui o fator, né, gente? Então vamos lembrar lá a janela de tia Teteca. Então o fator, eu tenho 3 variáveis. A variável tempo de contribuição, a variável expectativa de sobrevida, o A é uma constante, essa constante aqui é 0,31, vou até colocar aqui, e D é a idade. Aí repete, tempo de contribuição vezes A, dividido por 100. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Bem, só que vamos pegar uma coisa concreta. Peguei aqui esse link, gente, do site previdenciarista, podia pegar qualquer lugar, só que estava mais à mão, eu vou clicar nele. Eu vou clicar nele e vai abrir aqui a página, né? Aproveito e faço uma propaganda gratuita para eles. Tá aqui, né? Aqui ele simula para gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um segurado que tenha 37 anos de contribuição. Botei aleatoriamente, tá? Vou botar 38 de contribuição. 38 de contribuição. Vamos imaginar que ele tenha 59 de idade. Bom, o que acontece? Todo ano, em dezembro, o IBGE divulga a tábua de mortalidade média nacional única para ambos os sexos, né? A última tábua divulgada, em dezembro de 2021, diz o seguinte: quem tem 59 anos de idade, a expectativa de sobrevida é 23,6. Então, isso aqui, o previdenciarista pegou lá do IBGE, pegou a planilha, tá? Tá, então, assim, quais os dados eu tenho? Eu disse, olha, o meu segurado tem 38 anos de contribuição, 59 anos de idade. Com 59 anos de idade, ele buscou lá, o IBGE diz que a expectativa de sobrevida é 23,6. E aí ele fez as contas e chegou a 0,852. Vamos ver se a gente chega a esse valor, tá? Então tem que entrar com 38 no tempo, 59 na idade e 23,6 na expectativa. Bora lá. Então deixa eu sair daqui, volto para o Excel. Aqui foi 38, né? Ih, gente, me deu branco. 38, 59 na idade, a expectativa 23,6. Beleza, então eu quero saber, o fator calculado lá por ele foi quanto? Foi 0,852, né? 0,852. Vamos ver se a gente consegue chegar a esse mesmo valor, tá bom? Então, assim, vocês vão tentar fazer em casa depois, né? É um bom exercício, se não estão fazendo aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar a fórmula. Vamos pegar essa primeira parte. Tempo vezes A dividido pela expectativa. Então, vamos começar com igual. O tempo é isso aqui, né? Eu vou usar a setinha, tá? Eu usaria normalmente o mouse, que é mais rápido. Mas tá. Beleza. Tempo de contribuição. Aí aperto o asterisco. Vezes A. A é a constante. Beleza. E aí vou dividir, aperto o barra pela expectativa. Tá aqui. Certo? Bom, aí vai entrar a chave. Ah, mas não tem chave no Excel. Se você tiver que fazer um alinhamento, né, um aninhamento, você faz tudo com parênteses, tá bom? Você pode ter vários parênteses um do lado do outro se você quiser alinhar a fórmula. Mas, gente, será que é preciso aqui? Não é preciso. Por quê? Porque eu tenho tempo vezes A dividido pela expectativa. Eu tenho valor. Valor esse que vai ser multiplicado pelo que está no colchete. Né? Então não tem que colocar parênteses nenhum. Mas se você está inseguro, coloque os parênteses. Então eu vou colocar o parênteses final aqui, e aí ele não vai entender porque não tinha inicial. Aí, às vezes dá isso. Você edita a fórmula, aperta F2, coloca um parênteses aqui. Acontece, tá? Não precisava. Então, deixa eu colocar um parênteses para finalizar aqui. Te dá mais segurança. E agora, vezes o que está no colchete. Então, vamos lá.
eu vou fazer errando, para depois acertar. Bom, vou abrir um parêntese, né? Porque tem uma soma ali dentro. Então, ó, parêntese. 1 mais. Pessoal, eu quero fazer primeiro o que está nessa divisão. Tá com dúvida? Coloca um parêntese. Então, o que eu tenho? A idade. Idade está aqui, ó, 59. Mais tempo de contribuição. Aqui, 38. Vezes, asterisco, o A. Certo? E o que ele fez aqui? Ele bagunçou minha... Eu cliquei em alguma coisa e ele bagunçou minha fórmula. Mas tudo bem. É que eu cliquei errado. Isso acontece. É bom, né? O mundo real é assim. Peraí, gente. Deixa eu dar um Enter. Ele não vai entender. E aí eu edito a fórmula. Isso acontece. Ah, voltou a minha fórmula inicial. Tudo bem. Parêntese. Aqui eu fecho parêntese. Vezes. Bom, agora eu abro o parêntese, que seria equivalente àquele colchete ali. 1 mais. Bom, para você não esquecer de fechar parêntese, você já fecha esse parêntese aqui, tá? E você abre o outro parêntese, que vai ser o que está na divisão. Abre e fecha. Aí ele não vai dar erro. Então, o que está no vermelhinho, o que vai ser? Vai ser a idade, que é isso, mais o tempo de contribuição, vezes o A, tá aqui o A, né? Vezes o A. Vamos ver se está certo isso. Dividido pelo 100. Quem me acompanhou? Se eu der Enter, será que vai dar 0,852, como deu aqui no dele? Será que eu errei? Eu errei. Quer ver? Não deu, deu 30. Se o fator previdenciário é 30, você quebra a previdência, não é verdade? Gente, fator tem que dar 0, qualquer coisa. Fator é para machucar o segurado, pobre coitado. Não pode ser 30. Então tem erro. Onde estará o erro? Aí você olha aqui, cara. Onde estará o erro? O erro está aqui, gente. Olha só. O que eu fiz? Eu dividi por 100. O quê? Isso aqui que eu dividi por 100. Olha, ele fez a multiplicação e dividi por 100. Mas não era isso. O 100 dividia também a idade. Então, o 100 tinha que também estar aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui tem que estar entre parênteses, ó. Senão ele faz errado. Vamos ver se dá? Olha lá, deu. Só que aqui tem muita casa decimal. O que a gente faz? Ó, vem aqui em cima e você vai tirando casa decimal aqui, ó. Ó, lá em cima, ó. Quantas? 3 que eu quero? Olha lá, cravado. Cravado. Isso não é difícil, né, gente? Isso a gente estudou lá na Tieteteca. Agora, só tem que implementar aqui. Então, cuidado com a fórmula. Se você errar um parêntese, se você errar um sinal, vai para o brejo. Você tem que validar a tua fórmula. Beleza? Bom, vamos seguir? Alguém quer... Bom, perguntar não dá para perguntar, né? A gente não tem como interagir perguntando. Mas, enfim, eu vou seguir, pessoal. Mas, pelo menos, deu para ter uma noção, embora você talvez não consiga agora, nesse momento, fazer. Já deu uma luz? Deu? Não? Poxa, mas que honestidade. Deu um farol? Então tá bom. Legal. É assim, fator é um pouco agressivo mesmo, né? Mas tem coisa pior na Previdência. Né? Veja, eu não peguei um exemplo matemático, eu peguei um exemplo previdenciário, né? Vamos pegar uma outra coisa aqui interessante, ó, mais tranquilo. Ó, esse casal aqui, o que acontece? Ele era servidor da União, aposentado ganhando 20 mil reais, morreu pós-emenda 103. A sua esposa ganhava aposentadoria de 15 mil do Estado. Aí o que acontece? Lá a maldita emenda 103,
ela traz uma norma que se aplica para qualquer ente, que é o artigo 24, que vai tratar da acumulação. Então, o que vai acontecer? Você vai escolher o benefício mais vantajoso e o menos ou os menos vantajosos vão entrar no redutor. Não é isso que está lá na emenda? Bom, primeiro ponto importante. Qual é o mais vantajoso? A pensão ou a aposentadoria dela? Cuidado, né? Como ele é servidor federal, quando morreu pós-emenda, a emenda diz que, no artigo 23, que a pensão por morte será igual a 50% de quadro familiar, mais 10 pontos percentuais por dependente. Só tem um. Então, 60% do valor da aposentadoria. Então, na verdade, o benefício mais vantajoso não é a pensão. O benefício mais vantajoso é a aposentadoria. Perfeito? Beleza? Então, o que acontece? O benefício 1 vai ser os R$20.000 vezes 50% mais 10 pontos percentuais. Só tem um dependente, que dá 12 mil. Beleza? E aí tem os 15 mil, que é o provento dela. Então, o mais vantajoso é o provento. Esse é o mais vantajoso. Tá. E daí? E daí que ela vai ganhar integralmente mais vantajoso, não é? E uma parte dos demais benefícios. Daniela, você está falando que a planilha não está aparecendo? Para mim está aparecendo normalmente, gente. Não está, pessoal, aparecendo a planilha? Tá, não tá? Tá aparecendo, tá tranquilo. Porque eu tenho aqui o que está transmitido para vocês, eu estou vendo tranquilamente. Aconteceu alguma coisa para você, ô Dani? Travou, de repente. Bem, e aí? O que vai acontecer? Esse menos vantajoso vai ter um redutor. O redutor está lá no artigo 24 da emenda 103. E aí eu trouxe aqui. Quem já teve aula comigo já viu isso no meu slide, né? O redutor. Então, como é que funciona? Se o benefício menos vantajoso for menor ou igual ao mínimo, não tem nenhum redutor, leva 100%. Entre 1 e 2 salários mínimos, perde 40%, então só leva 60%. Entre 2 e 3 salários mínimos, perde 60%, só leva 40%. Entre 3 e 4 salários mínimos, só leva 20%. E maior que 4 mínimos, só leva 10%. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que saber qual é o benefício mais vantajoso. É claro que eu vou ver no olho, né, gente? Aqui, tranquilo. Mas eu estou pegando o exemplo para automatizar. E eu tenho o benefício menos vantajoso. Vou copiar aqui, F2, e vou botar o menos aqui. Menos vantajoso. Tá, qual é o mais vantajoso? O mais vantajoso é 15, óbvio. Vou colocar o 15 na mão? Não, vamos automatizar. Vamos pegar uma função. Tem uma função aí que é a função maior. Tá vendo? Ó, já vai te dar uma cola. Maior. Se eu voltar aqui, ele vai te dar cola. Retorna o valor do késimo conjunto de... Pô, késimo é brabo, né? Isso é bem matemática mesmo. É o seguinte, eu vou pegar o que eu quero comparar, que são esses dois, vou selecionar, vou botar o ponto e vírgula e vou dizer qual é o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, o késimo maior. Eu quero o primeiro maior. Então, dou 1. E ele vai me trazer... Me trouxe nada. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Botei maior. Olha lá, ele me trouxe 15 mil, viu? Me trouxe 15 mil. Eu quero saber o menos vantajoso, o menor. Esses dias eu vi numa live o cara falando menos menor. Tá, eu quero o menos menor. O menos menor tem outra função, que é a função menor. Menor. Então, entre esses aqui, eu quero qual é o mais menor. 1, né? Que é o 12 mil, perfeito? Claro que eu podia colocar no dedo, gente, é visual. Mas numa tabela grande, em outras circunstâncias, eu não teria como fazer isso, certo? Então tá. Então, mais vantajoso é 15 mil. Quanto mais vantajoso, não tem redutor. Agora, os 12 mil eu tenho redutor. Tá. E como é que eu vou fazer o redutor? Aí eu vou ter que colocar aqui, né?
eu vou pegar os 12 mil e vou fatiá-lo. Até o mínimo não perde nada, entre 1 e 2 perde 40, entre 2 e 3 perde 60, entre 3 e 4 perde 80, entre maior que 4 perde 90% dele. E aí? Aí já tem sentido fazer a planilha Excel, né? E aí, gente, para não perder muito tempo, eu já vou mudar de aba aqui, ó. Eu já fiz isso para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta faixa. A primeira faixa é de até mínimo, não é isso? A segunda faixa vai de 1 centavo a mais que o mínimo até 2 mínimos. Essa aqui, 1 centavo a mais do que 2 mínimos, até 3. 1 centavo a mais, até 4 mínimos. E aqui o que for maior que 4 mínimos, até o infinito. Até o infinito. Perfeito? Bom, claro que não é esse valor, né? Então, vamos imaginar um servidor, aquele nosso exemplo ali, né? Na verdade, a pensão por morte, que eu era menos vantajoso de 12 mil reais. E aí eu vou colocar aqui 12 mil reais, ó, 12 mil reais. E ele vai dizer para mim que dos 12 mil reais, na verdade, vai ganhar 3.381,59. Né? Então, com essa acumulação, não teve perda no mais vantajoso, que foi 15 mil. Mas nos 12 mil, gente, vão virar esse valor aqui, ó. Vou copiar, vou até colocar lá, ó. Copiar valor. É triste, não é? 12 mil viraram quase um terço, né? Quase um quarto. É muita perda, né? É muita perda. Então, tinha uma família aqui com uma renda de 35 mil, claro, agora só tem uma pessoa, mas caiu para 18, né? Caiu para 18. Quase metade mesmo. Muito bem. Então, tá aqui. Como é que eu faço essas contas? Bom, aqui, se vocês perceberem, eu pulei da letra E, da coluna E, para a coluna F. Não, desculpa. E, F, G, H, I, J, A, B, C, D. Ué, cadê as minhas contas? Ah, não, tá aqui embaixo. Deixa eu ver isso aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa oculta aqui. Recebi. Não. Tá, a conta tá aqui embaixo. Deixa eu copiar esse troço aqui para cima. Na verdade, deixa eu excluir essas linhas aqui, ó. Você pode até não entender, mas você tem que perceber que você tem um instrumento que automatiza, e você perde, e você não perde tempo, e você faz um trabalho mais limpo, um trabalho com menos erro, né? Então, aqui tem uma outra funçãozinha, eu não vou te explicar com detalhes não, que é a função C. Você usa muito a função C. Se isso acontecer, faça isso. Caso contrário, faça de forma diferente. Tá? Quer ver um exemplo bacana aqui? Olha só, eu vou dar para o camarada o valor do benefício menos vantajoso. Quer dizer, o camarada é minha fórmula aqui, né? Ah, menos vantajoso é 12 mil. Me diz aí quanto isso vai virar. Aí eu sei o seguinte, na primeira faixa, não perde nada até o mínimo, não é isso? Então, seguinte, olha aqui, eu vou dar um F2. O que eu estou dizendo? Se A1 é o valor do benefício menos vantajoso, que dá 12 mil. Se A1 for menor que C5, o que é C5, pessoal? O mínimo. Ah, se o A1 for menor que C5, então o valor aqui dessa primeira faixa é exatamente A1, que é o valor do benefício, vezes D5. O que é D5? É a alíquota. Ou seja, digamos aqui, por exemplo, que fosse R$1.000. Não pode ser R$1.000, né? Mas se fosse R$1.000. Se fosse R$1.000, olha lá, ó. Se A1 for menor que C5, 1.000 é menor que 1.212? É. Então, se deu verdadeira essa comparação, eu vou fazer o que está aqui depois do ponto e vírgula aqui. Faço o quê? Se for verdadeiro, eu faço isso. Eu vou pegar o A1, que é 1.000, e multiplicar pelo D5. O que é D5? É 100%. Ah, então você vai ganhar 100%. 100% de 1.000 dá 1.000. Beleza? Agora, vamos imaginar que o A1 fosse 1.300. Gente, 1.300
Vamos fazer aqui de novo. A1 é menor ou igual a C5? 1.300 é menor ou igual a 1.212? Não. Então, faça isso. Faça o terceiro argumento. O que é isso? Isso é você pegar o E5. O que é o E5? É o salário mínimo. Porque até salário mínimo você não perde nada. Perfeito? Então, na primeira faixa, você leva tudo. Beleza? Bom, mas o que vai acontecer? Vamos botar aqui um valor maior. 1.312. 1.312, pessoal. 1.312, eu tenho 1.212 mais 100, certo? Quanto aos 1.212, tranquilo isso, né? Deixa eu só fazer um desenho aqui. Inserir. Ah, não, acho que com Excel não dá. Ah, mas acho que dá para fazer assim? Vamos ver. Pô, isso é tentativa de fazer uma chave. Melhor não fazer, né? Então dá um Ctrl Z aqui para esse troço. Pera aí. Tá. Deixa eu tirar essa chave aqui que não ficou legal. Bom, então olha só. Quanto aos 1.212, ele não perde nada. Ele leva 100%. Não é isso? Ele leva 100%. Então, isso vezes 100%, beleza, 1.212. Agora, quanto a esses 100 reais daqui, ele não vai levar tudo. Ele só vai levar 60%, não é? Então, quanto aos 100 reais, vou acrescer 60%. Eu posso até copiar essa fórmula aqui, né? Que vai dar 60, claro. Logo, o somatório vai dar, deixa eu colocar aqui uma barrinha, vai ser, ó, alt igual não vai dar, né? Porque acabou ali, mas eu vou estender, pronto. 1.272. 1.212 mais 60. Então, qual foi a minha perda? Eu perdi 40 reais, porque sobre esses 100 reais só incidiu 60%. Então, isso tudo que eu estou fazendo na mão, aqui eu tenho o C. Aí já complica um pouco mais. Complica um pouco mais. Se acontecer isso, você faz uma coisa. Mas, peraí, eu tenho outro teste. Aí vocês perceberam que eu tenho outro C aqui dentro? Aí fica um pouquinho mais complicado? Fica. Porque quando você faz assim, quando você vê feito, é mais complexo do que fazer. Então você faz raciocínio lógico. Se acontecer isso, opa, tem que fazer um outro teste. Ah, tá. Se acontecer isso, eu faço uma outra coisa, tá? Às vezes você não resolve apenas num C. Tem C aninhado dentro de outro C. Beleza. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar até a planilha para vocês, nenhum problema. Mas digamos então, o nosso amigo lá, que morreu, ganhava 20 mil de aposentadoria, mas gerou pensão de 12. Você coloca 12 mil aqui, ele faz as contas todas, então dá aquele valor lá, 3.381,59. Tá bom? Quando há uma mudança muito grande, como aconteceu com a 103, é razoável supor que alguém possa errar. A própria administração pública, fazendo lá suas contas, e lembrar que essa regra do artigo 24 da emenda, ela tem eficácia plena e aplicabilidade imediata para qualquer ente, não é só para a União, não é só para o regime geral. Então você pode pegar lá um municípiozinho no sentido de ter uma estrutura administrativa mais enxuta e tal, às vezes não tem nem sistema, alguém faz meio que na mão, meio que no Excel, errou, é possível? É claro que é possível. É claro que é possível, tá? Tranquilos? Beleza. É isso. Bom, tem mais umas coisinhas para fazer aqui. Vamos ver a progressividade, gente. A progressividade. Gente, antes de falar da progressividade, já que eu acabei de falar sobre acumulação, sobre essas regras que têm a ver com o servidor público, né? Eu vou fazer um convite em agosto, no dia 9 de agosto. Muitos já fizeram esse curso, inclusive estão aqui agora, né? Vai começar o meu RPPS Turma 6, né? Que a gente vai trabalhar bem com regime próprio, desde a emenda 20, na verdade desde a Constituição 88 até chegar a 103 e outras coisinhas mais, né? E eu vou até pedir licença para vocês para fazer uma divulgação da arte aqui, tá?
Bom, então é isso. Fica o convite. Você pode entrar lá no meu Instagram, lá na bio, né? E aí tem os links para os cursos, tá bom? Então a gente vê isso lá. Inclusive lá eu compartilho a planilha e tal, tá bom? É isso. Outra coisa importante que a gente tem que abordar, isso bem relativamente ao custeio, é a nova forma que o empregado tem de contribuir, né? Empregado doméstico avulso, a emenda 103 permitiu que o legislador adotasse alíquotas progressivas. Alíquotas que variem conforme a base contributiva, conforme o salário de contribuição. E a própria emenda 103, ela já implementou a progressividade lá no artigo 28, que está aqui, ó. Aqui. Então, no ano de 2022, o empregado, o doméstico avulso, contribui de acordo com essa tabelinha. Tá? Mudou radicalmente como era. Antigamente eram 3 alíquotas, 3 faixas, e não era muito razoável a forma como se tributava. Agora tributa-se parecido com o imposto de renda. Então, eu trouxe aqui, já para a gente não perder muito tempo, nessa outra aba, como faço esse cálculo, tá? Então, aqui eu entro com a remuneração, aqui eu tenho o saldo de contribuição. Eu já vou te dar aqui uma deixa de um uso fácil da função C. Se eu clicar com F2 aqui, deixa eu ver se... por que ele está fazendo assim? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho para ver se é isso. Deve ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não sei. Às vezes dá algumas zicas. Deixa eu aumentar aqui. Ficou melhor. Então, olha só, gente. O que acontece? Para quem não sabe contribuição previdenciária, o segurado, quando ele contribui, o segurado empregado, doméstico avulso, ele contribui para uma base que é limitada. Essa base se chama salário de contribuição. Está aqui, né? Salário de contribuição. Não é exatamente a sua remuneração. E para o ano 2022, o teto, o limite máximo é esse montante aqui, ó, 787,22. Então, aqui é como se eu tivesse uma programação defensiva, tomando um cuidado para que o operador da minha planilha não faça uma besteira. Isso acontece muito, né? A planilha vai ser usada por alguém. E para evitar que alguém insira um dado equivocado, eu tomo algumas precauções. Então aqui, por exemplo, o que eu podia até fazer era bloquear essas células para não permitir que ele clicasse. Ele só ficasse com essa aqui para ele entrar com o dado. Isso é possível. Eu posso proteger as células. Tá? E aí você só procurar aqui por cima que você vai achar como que você bloqueia as células. Aqui dá para fazer? Não sei. Aí é só procurar que você consegue. Ou você, não sei, coloca aqui no pesquisar, bloquear células, ele vai te levar lá para algum lugar, tá? Usem bastante o help deles. Outra coisa importante, eu uso bastante, não exatamente para Excel, mas eu tenho uma dúvida num sistema, num programa e tal, eu vou no YouTube. Você tem muita informação boa no YouTube. O YouTube é um manancial de informação boa. Para fazer essa live, vocês não imaginam quanta coisa com que eu tive que me preocupar. Sabe? Por exemplo, essa minha câmerazinha aparecendo aí, né? Em redondinha. Cara, isso não é fácil de fazer, não. Tem todos os macetes. O microfone, tirar ruído. Quando você migra de uma cena para outra, vira assim, ou sem câmera, dá um trabalho danado. Fui no YouTube, né? Então você procura, você acha. Cuidado para não achar as coisas erradas, né? Engraçado que eu não procuro direito no YouTube, né? Mas eu acho que é uma fonte interessante. Só que como o nosso direito muda muito, né? Tenhamos cuidado para ver se realmente não foi desatualizado. Enfim, gente, então olha só. Olha esse C aqui. O usuário, então, teoricamente, ele não entraria com nenhuma informação aqui. Ele entra aqui. Se ele colocar, por exemplo, 1.212, salário mínimo, ora, 1.212 é a remuneração, é o salário de contribuição, 1.212. Tá. Mas se ele colocar, sei lá, 20 mil reais,
Qual é o valor que deu aqui? 78722, porque a base de cálculo não supera esse montante. Então, olha a função C. Olha só que não é legal. Se B1, o que é B1? B1 é a remuneração. For maior que D7. Quem é D7? O teto, ó. O teto aqui, ó. Se B1 for maior que B7, não pode. Então, tem que parar em D7. Isso aqui. Foi o caso, não foi? 20 mil não é maior que 7,87? É. Então, qual é a base? A base é 7,87. Então, se for verdadeiro, faça isso. Ou seja, coloque nessa célula o valor da célula D7, que é essa célula aqui, ó. Show? Agora, digamos que B1 seja 3 mil reais. 3 mil reais é maior que 7,87? Não. Ah, não? Então você coloca 3 mil. Não passa do teto. Vê se não é isso aqui, ó. Ó. B1, 3 mil é maior que 7 mil? Não. Então não faça isso. Faça isso aqui, ó. O segundo argumento. Ou seja, coloque aqui. Essa linha não está deixando eu mostrar. Coloque aqui B1. B1 é o valor que eu entrei, 3 mil. Sacou como é que funciona o C? O C? É isso. Podemos brincar. Loteria. Ganhei R$1.000 na loteria. Né? Olha lá. Ou ganhei 100. Olha lá, quando deu isso aqui? Tem número pra caramba. Deixa eu colocar aqui um. Ou ganhei 10 milhões de reais na loteria. Aí eu digo o seguinte, olha, se eu ganhar 10 milhões, eu tô rico, né? Então, ó, se isso aqui for maior ou igual a 10 milhões, tem que ver quantos zeros ali, gente. São 7 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu ganhar mais de 10 milhões, maior ou igual, então eu tô rico. Gente, eu não posso colocar aqui, ó, tô rico. Por quê? Porque tem que dizer para ele, não vai entender isso. Você está fazendo uma fórmula, depois vem um texto, então você tem que colocar entre aspas, tá? Se você não colocar entre aspas, vai dar erro. Então, tô rico. Tô rico. Agora, se você ganhar menos que 10 milhões, continuo pobre. Cara, não me importaria ficar pobre com 9.900, não tem nenhum problema. Tá. Então, tô rico, ganhei 10. Mas se eu ganhei 9 milhões, tô pobre, continuo pobre, tá vendo? É o C, é isso. Então faça exemplozinhos bobos, né? Que aí você vai aprendendo, tá? Então, vindo para cá, ó. Vindo para cá. Assim, aqui que eu tinha umas células escondidas, tá? Para fazer esse cálculo. Tá aqui, ó, de G, pulou para L, né? Porque tem uns rascunhos aqui, tá vendo? Então, se eu selecionar ali e der reexibir, vão aparecer umas contas, uns rascunhos que eu utilizei para fazer essas contas aqui. Perfeito? E é isso, gente. O que vai acontecer? Eu vou até sumir com isso aqui porque acho que prejudica mais do que ajuda. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar que eu ganhei 1.212. 1.212 é a primeira faixa. Tá. Então, se eu ganho até 1.212, eu pago 7,5%. O que é isso aqui, 90-90? 90-90 vai ser 7,5% disso. Mas perceba que tem um C aqui. Se o B2, que é o saldo de contribuição, for menor ou igual a B4, quem é B4? B4 é 1.212? Então vai ser B2, que é o 1.212, ou até esse valor, vezes o I4. O I4 está escondido. Está escondido, que é o meu rascunhozinho. Mas, enfim, eu não vou te explicar fazer isso, né? Porque eu acho que é um pouco enfadonho, porque você tem que ficar perseguindo aqui as fórmulas. Isso não é muito fácil, não é muito natural para quem não está fazendo, né? Então, vai tentando fazer. Eu posso passar a planilha para você.
eu coloco lá no nosso grupo do Zap, e aí você tenta em casa fazer. Eu vou tentar fazer por mim mesmo. E depois você cola, se você não conseguir, ou compara, de repente a sua forma é melhor do que a minha, ou a minha é melhor do que a sua, né? E aí você vai otimizando isso, tá bom? Ah, eu sabia que alguém ia me perguntar se eu tinha... Ah, eu acho que não foi essa pergunta que a Sheila fez, né? Eu pensei que alguém fosse me pedir, talvez alguém tenha pedido e eu não tenha visto aqui, um curso de Excel, né? Não tenha nenhuma pretensão de dar curso de Excel, tá, pessoal? Eu acho que uma vez que vocês conhecem esse básico, já dá para fazer muita coisa. Eu acho que já deu para provar isso, né? Agora, curso de cálculo, dentro do meu benefício 1.0, a gente fala de cálculo. Mas eu estou aqui na mira de fazer um curso de cálculo, um curso apenas de cálculo, mas no momento, não. No momento eu tenho dois cursos. O curso de RPPS, que eu estou gostando muito dessa turma, quer dizer, muito desse curso, é um curso muito bacana, me parece. Então, 9 de agosto começa a aula, né? E outro curso, pessoal, já que ele está falando aqui de progressividade, é do custeio 1.0. Vou até mostrar aqui a arte dele aqui para vocês, olha só. Então, nesse custeio 1.0, a ideia é meio que desvendar as contribuições previdenciárias, né? Durante muito tempo esse assunto ficou assim meio lateralizado, né? Ficou meio de lado, ficou meio de escanteio, mesmo para o advogado previdenciarista, né? Que é talvez que tem o maior número de operadores do previdenciário seja o advogado previdenciarista. E não tem como ser assim, né, gente? É preciso dominar esse assunto, porque contribuição está no dia a dia, né? Você contribui para no futuro receber benefícios, ou gerar pensão por morte, auxílio reclusão. Então, nesse curso a ideia é desvendar o custeio. Primeiro, dar uma revisada na parte tributária. Uma aula e meia a gente faz isso. Falar de competência, falar de fato gerador, alíquota, base de cálculo, limitações do poder de tributar. Isso é importante. Quando é lei ordinária, quando é lei complementar, se incide contribuição, por exemplo, patronal sobre maternidade. Aí depois a gente sai da Constituição e vai trabalhar com as contribuições de espécie. Basicamente, contribuição de segurado e contribuição de empresa e empregador doméstico. A gente passa por tudo isso, né? Qual é a alíquota, qual é a base de cálculo, se o recolhimento foi abaixo do mínimo, qual é a consequência, como que complementa. Cara, isso é coisa do dia a dia. Principalmente depois da emenda 103, quando o recolhimento é abaixo do mínimo, há complementações a fazer, né? Ou é possível fazer ajustes implementados agora, no final de maio, como o aproveitamento de excesso de uma competência noutra ou agrupar competências. Então, tudo isso a gente vê no Custeio 1.0. Então, começa a semana que vem, dia 14, tá bom? Dia 14. Então, fica o convite para vocês. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, pessoal. Nossa, tem muito comentário. Bom, estamos caindo. Começamos com 170, estamos com 70. Não quero ficar sozinho aqui. Temos mais 20 minutos. Nesses 20 minutos, eu vou fazer uma outra coisinha aqui. Eu vou pegar essa planilha. Eu já, para não consumir nosso tempo, eu já coloquei os dados brutos. Então, vamos supor que seja o faturamento de um escritório de advocacia, tá? Então, em janeiro, valor aleatório, né, gente? 10 mil de revisão de benefício, honorários em relação a isso, planejamento previdenciário 20 mil, consultas 12, participação em outras ações, né, fazendo em parceria esse valor, e assim em fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, no semestre eu tenho isso. Vamos ajeitar? Vamos. Então, vamos tornar essa coisa mais bacana para enxergar, né? Primeiro, vamos colocar aqui assim.
Ah, mas olha só, se a parte fracionária não tem nada, é zero, a gente pode eliminar, né? Então a gente faz assim, ó, elimina, fica mais enxuto, fica melhor para ver. Tá, aqui, vamos centralizar. Vou aqui, ó, centralizo. Vou negritar, ou vou lá, ou aperto Ctrl N, se acostumem, né, com as hotkey. Vou selecionar aqui e vou colocar uma corzinha diferente. Gostei desse amarelo. A depender do monitor fica péssimo num e bom no outro. No meu aqui fica legal. De vocês eu não sei. Tá, vou fazer aqui umas bordinhas. Tá legal. Aqui eu acho que dá para botar um negrito. Muito bem. Tá, aqui eu vou colocar um total também. Um total. Vou alinhar assim. Vou fazer a soma. Já sabemos, né? Alt H. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou copiar para o lado, né? Ctrl C. Setinha. Copiei. Lindo, né, gente? Lindo. Tá aqui o total. Então eu tenho 61 mil, o que é? É a receita total de janeiro. A de fevereiro, 53. A de março, 49. E assim vai. Beleza. Tá, então eu vou colocar aqui destacado também. Não vai colocar assim 300 mil cores, né, gente? Fica horrível. Fica igual o jumento do cigano, né? Tudo colorido. Não. Faça uma coisa decente. Ou você colocou uma outra cor, de repente até no degradê, né? Você pode usar um amarelinho mais brando aqui e negrita também. Tá. Agora tem um total interessante que a gente pode fazer aqui, né? Esse total aqui. Esse total aqui é um total por rubrica. Então, ó, eu quero saber quanto que no semestre a empresa, o escritório, faturou com revisão. Então, eu quero somar isso aqui, ó. Perceberam que é diferente? Nesse total aqui, eu estou somando por mês. Todas as rubricas. Agora não. Ah, pessoal, tá bom. Esqueci. Tá. Vocês estão me ligando aqui. Beleza. É que eu não comandei aqui. Eu fiz isso de novo. Bom, dá um desconto para mim, né? Que eu ainda não sou blogueirinho. Então, meu sempre obrigado aí a Kátia, a Josiane que me ligaram aqui. Show. Então, olha só, de novo, eu tenho esses dados brutos, na verdade, eles eram mais brutos ainda, era assim. Beleza. Então, vamos melhorar os dados. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, porque aí eu consigo ver o separador de milhar. Mas como o meu fracionário não tem nada, ou por uma análise mais grosseira é indiferente, eu posso diminuir o número de casas decimais. Ó, vou aqui, ó, tá vendo? Diminuir. Ó, pá, sumiu. Ficou melhor. Beleza. Vou pegar meu título aqui, a minha coluna, meu título da coluna, vou colocar um amarelinho. Esse amarelinho aqui para mim ficou legal no meu monitor. Seleciono, vou dar negrito, ou dou Ctrl N, tanto faz. Vou centralizar. Beleza. Vou fazer um total. Soma, né? Já sei. Alt H. Alt igual. Beleza, já fiz a soma. Ctrl C. Vou copiar para o lado. Não vou fazer Alt H várias vezes, né, gente? Automatiza. Beleza. Vamos colocar aqui. Sim, vai ficar bonitinho. Vamos pegar esse total. Vamos colocar em negrito. Não vou lá apertar o N, não. Já vou dar Ctrl N. Tá. Aqui, vou colocar um amarelinho mais sutil. O total aqui, vamos fazer isso também. Uma coisa interessante, pessoal. Eu quero colocar o total também com aquele amarelinho. Sabe o que você pode fazer? Você pode muito bem vir aqui, não sei o que, mudar a letra, botar negrito. Mas um macete legal é esse pincel aqui, tá vendo? Esse pincelzinho. Se você vai aqui, clicou aqui, eu quero pegar essa formatação e levar para lá. Eu quero copiar a formatação. Então você clica no pincel e clica na célula que você quer transformar. Percebeu? Vou fazer de novo, ó. Eu quero pegar a formatação disso aqui, qualquer dessas, e levar para lá. Então, clico no pincel e aqui eu clico na célula que eu quero mudar. Pá.
Só que desmarca, tá? Não tem mais. Poxa, mas eu queria fazer em outras. Aí, sabe o que você tem que fazer? Você vai, é essa que eu quero pegar? Você clica 2 vezes. Clique, clique. Só tem que ter coordenação motora para isso. Cliquei aqui. Tá vendo que ele continua? Ó. Percebeu? Então, essas pequenas coisinhas no dia a dia, elas fazem muita diferença, pessoal. Então, vou te tirar dessa. Ah, não gostei. Ctrl Z, você vai voltando, né? Igual no Word. Tá, aqui eu vou colocar para a esquerda, ficou bonitinho. Claro, a gente pode melhorar isso aí com vocês. A gente pode até botar aqui, sim, né? Beleza. Agora, eu quero colocar um total aqui também, ó. Qual é o objetivo desse total aqui? Eu quero totalizar por rubrica no semestre. Quanto que essa empresa faturou de revisão no semestre, certo? Vou pegar esse total, vou colocar aqui. E agora eu quero somar tudo isso aqui, ó. Viu que é diferente? Aqui eu estava somando o que eu faturei no mês. Agora eu quero saber o que eu faturei por rubrica no semestre. Então, soma. Vamos botar o soma. E aí seria como? Setinha para o lado e vou selecionando, né? É assim. Tá. Vamos ver se o Alt H funciona? Alt H. Funciona. Ele sabe que tem coisa para cá. Agora, pensei até na hipótese. E se tivesse número para a direita? Vamos fazer um teste? Se eu tivesse 1, 2, 3 e colocasse um Alt H, vamos ver o que ele vai fazer. Ele preferiu a esquerda. Não sei por quê. Deve ser alguma regra do próprio Excel. Não sei. Tá bom. Então, Alt H. Beleza. E aí? Copio para baixo. Copio para baixo. Tá. Agora, pessoal, se eu pegar isso aqui e copiar para baixo aqui, o que vai acontecer? Ele vai somar tudo isso. O que significa essa soma aqui? Essa soma significa tudo aquilo, o valor total que este escritório faturou no semestre. Então, de janeiro a junho, somando todas as rubricas, faturou 322 mil. Então, essa interseção dessa coluna com a linha vai dar isso. Então, a gente tem que saber interpretar essas coisas. Perfeito? Bom, então tem uma planilhinha legal aqui. É uma planilhinha que, de repente, gera dados para que você tome decisão, né? Tá bom. Vamos fazer um gráfico para a gente acabar a aula em grande estilo, com gráfico? Cara, gráfico, às vezes é meio enrolado, porque tem muita informação. Mas assim, eu começaria clicando aqui no lugar onde os dados estarão e você vai procurar um gráfico. Tá? E procurar um gráfico. Só que eu vou tirar isso aqui, porque eu acho que ele vai fazer bobagem ali no gráfico e não vai entender, e eu teria que configurar. Eu vou só abrir essa linha. Eu acho que se eu abrir essa linha, ele não vai pegar aquilo ali, não. Eu vou de novo no gráfico. Ó. Isso. Ó, cliquei nesse gráfico aqui. Por exemplo, vamos ver o que ele me faz. Eu vou ter que diminuir um pouco o tamanho da tela. Então, o que ele fez? Cada barrinha dessa aqui é uma rubrica. Então, o azulzinho é a revisão, o planejamento é o cor de abóbora, o cinza é a consulta, a participação é esse amarelo, né? Então, está dizendo que em janeiro eu faturei isso de revisão, isso de planejamento, isso de consulta e isso de participação, tá? E a soma disso, que deu 61 mil, né, gente? Tá aqui, ó. Que é essa linha de tendência, tá vendo? É a linha de tendência. Em fevereiro, já tivemos isso aqui. A soma deu 53. Viram que caiu? Em março, deu 49. Caiu ainda mais. Mas em abril, já subiu. Em maio, já subiu. Poxa, mas em junho, deu uma queda vertiginosa. Então, isso aqui é uma linha de tendência, tá? Ah, não faz sentido esse gráfico para mim. Ah, você pode escolher outro gráfico. Sei lá,
você pode aqui, ó, alterar o tipo do gráfico. E aí você vai ter que selecionar os dados também. Ah, eu quero um gráfico do tipo pizza, sei lá. Você pode fazer uma pizza tridimensional. Olha que coisa linda, gente. Olha você apresentando isso numa reunião para um cliente, um sócio, alguma coisa assim. Ah, eu quero... Bom, e aqui você pode configurar essas coisas, né? Ó, colocar ele menos inclinado, assim. Dá para brincar bastante. Deixa eu ver um bonito aqui. Olha lá, um desse. Ah, qual é a fatia maior? Ah, a fatia maior do meu faturamento total no semestre, o maior foi de maio. Peraí, o maior foi maio, né? Maio, ó. Maio foi 65 mil. Aí, de repente, então, eu quero destacar maio. Deixa eu ver se funciona. Se eu puxar aqui. Não, esse não funciona. Mas tem um que funciona. Você puxa... Deixa eu ver esse aqui. Ah, vai, ó. Destaquei. Ah, maio foi o melhor mês pra gente. Tá vendo? Aí você muda aqui o título. Você coloca qualquer coisa que você quiser. Enfim, você faz muita coisa com esses gráficos. É só sentar e começar a futucar. Não tem jeito, tá? Perceberam? Aqui também, né? Você pode mudar, pode colocar legenda, olha lá, coloquei a legenda, janeiro, fevereiro, março, né? Enfim, você pode mudar essas coisinhas também. Deixa eu ver se eu posso até deletar se eu quiser. Deletei. Então você acaba customizando o seu gráfico, tá? Então assim, saiba que a ferramenta existe e aí vai depender de você utilizar no seu dia a dia, utilizar na sua prática, tá? Basicamente, isso é muito interessante. Eu, nessa época de pandemia, em algumas pós que eu dou aula, principalmente de tributário, e elas exigem prova, eu não coloco lá simplesmente um questionário para o camarada responder, né? Porque aí é muito mole, vai lá no Google ele acha. Então, o que eu tenho feito é cases de tributário, em que você compara a carga tributária de uma empresa, contribuição previdenciária, PIS, COFINS, imposto de renda, ICMS, ISS, desculpa. E a depender do regime tributário, se é simples, nacional, se é lucro real, lucro presumido, e a depender do faturamento da empresa, da sua folha de pagamento, o contribuinte ele quer ver qual é o melhor regime tributário, qual é o que faz com que ele pague menos. De repente você sai de um regime, você paga mais um tributo, mas é compensado por um outro que você paga menos. E como é que faz esse cálculo? Você tem que fazer cenários, né? Então, esses trabalhos que eu faço com meus alunos, que eu passo com meus alunos, são cenários e que você consegue ver claramente quando as coisas mudam por meio de um gráfico. Quando há uma interseção, quando há um ponto de inflexão, quando deixa de ser bom e passa a ser ruim, a partir de que momento? Então, gráfico, pessoal, é muito importante para isso. Estou aqui pensando com meus botões. De repente, você poderia simular um planejamento previdenciário para o seu cliente, se ele continuar contribuindo, né? A partir de quando a média passa a aumentar? Mas qual é o custo que ele tem com isso? Então, de repente, você senta ali e começa a brincar com isso. Você imagina, você oferece ao seu cliente um PDF com essas informações, né? O que ele deve fazer é um trabalho substancioso, né? Então, acho que nesse mar de gente trabalhando, se destaque. Está aqui uma ferramenta bem interessante. Beleza? É isso. Gente, alguns falam assim, o Excel não está aparecendo. Está aparecendo. Às vezes o problema é o seu computador, é a sua conexão que pode estar caindo, né? Porque eu estou vendo bonitinho ali no meu, tá? Bom, minha gente, voltando aqui então, eu acho que a gente já está terminando e eu nem quis colocar muita coisa porque eu acho que eu podia ter que acelerar para dar todo o conteúdo, mas eu acredito que o básico já deu para entender mais ou menos. É claro, né, gente, é um ponto de partida, isso aqui não é ponto de chegada, mas lembra lá da lei de Newton, a lei da inércia? Você tem que romper essa inércia. Então, se você não trabalha com Excel, ou trabalha muito pouco, coloca o Excel
na sua mira, porque ele vai facilitar e vai te dar um profissionalismo bem maior do que trabalhar na mão, no dedo. Não tem mais, né, gente, como comprar um papel reticulado e fazer conta em calculadora com Excel na tua mão, né? Você pode usar isso no próprio celular, né? Então, eu acho uma boa. Tudo bem, gente? Tranquilos? Beleza, gente. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Gostei dessa experiência, gostei. Acho que eu paguei a minha dívida com meus alunos e espero que quem não é meu aluno ainda, sei lá, tenha adquirido algum conhecimento aqui, né? Seja em qualquer área, trabalha com algum número, o Excel realmente vai fazer alguma diferença para vocês. Tá bom? Gente, então eu vou ficando por aqui. Grande abraço, boa noite, a gente se vê. Vou colocar lá no grupo depois os links e também no e-mail. Abram os e-mails, né? Dos dois cursos. Semana que vem, então, começa o Custei 1.0 e lá em agosto começa o RPPS Turma 6. Tá bom? Fiquem com Deus, abraço, obrigado pela presença.